nazistas fizeram uma lavagem cerebral na população alemã durante 10 anos, que também não é muito, isso que é assustador. Hitler chegou no poder em 1933. Em 1940 começaram os assassinatos em massa, quer dizer, em 7 anos ele convenceu os alemães de que os judeus tinham que ser assassinados. Isso que você está falando tem um fato interessante antes, que é o seguinte: quando os alemães eles não mataram primeiro os próprios judeus. Os judeus alemães não foram assassinados logo de cara. Eles foram cerceando a liberdade deles, que nem ele contou na Hungria. Uhum. Não podia estudar, não podia frequentar parque, não podia ir na piscina pública, não podia andar de bonde. Foram proibindo para o judeu não ter muita locomoção. Mas ainda não tinha um assassinato em massa. O assassinato em massa começa quando os alemães invadem o leste europeu. Depois que eles invadem a Polônia, eles vão para a Hungria, os países bálticos, Lituânia, Letônia e tal. Aí eles começam um assassinato em massa, dessa maneira que você falou, que virou um horror, porque começou o assassinato a tiros. Eles chegavam numa pequena cidade, tinha muito judeu no leste europeu, então chegavam numa pequena cidade que tinha, sei lá, 30 mil habitantes e 10 mil eram judeus. Eles mandavam todo mundo se reunir na praça, todos os judeus têm que ir para a praça. E é que eu falo que os vizinhos denunciavam os judeus para ganhar recompensa ou para ficar com os bens dos judeus porque invadiam a casa deles em seguida. Então, os judeus não tinham para onde escapar, iam para aquela praça até porque não sabiam o que ia acontecer. Era uma fase ainda que não se sabia o que estava acontecendo, não tinha internet, não tinha comunicação. Eram cidades pobres do leste europeu, cidade muito pobre, casas de madeira, uma coisa bem, bem rústica. Eles eram levados para as praças e das praças um exército alemão chamado Einsatzgruppen, não era exército oficial, era um outro exército, levava eles para a floresta, mandava os homens cavarem covas coletivas, assassinavam primeiro os homens a tiros e depois matavam as mulheres e as crianças. Iam jogando todo mundo naquelas covas, jogavam cal, matavam mais e empilhando todo mundo ali com cal.